Olá a todos, então mais uma vez iniciando aqui nossa aula no nosso curso de SketchUp, nossa aula de número 7, vamos dar sequência então ao nosso projeto, agora novamente com câmera, tudo consegui arrumar, deu tudo certo, tá? Então agora a partir de agora eu vou voltar com a câmera com vocês, né? Novamente peço desculpa pelo ocorrido, mas agora já está tudo certo e vamos dar sequência então aí no nosso curso, na nossa aula de hoje, tá? Na aula passada a gente viu um pouco sobre alvenaria, a gente viu um pouco sobre piso, né? A gente viu também sobre a execução da escada, a gente viu também sobre as esquadrias, que foi o que a gente aplicou no nosso projeto completo que a gente está fazendo. E agora que a gente já aplicou, né, o levantamento das alvenarias, que a gente aplicou também ali os pisos, tudo certinho, a gente precisa dar continuidade no nosso projeto. E para dar a continuidade no nosso projeto, a gente vai fazer agora, nessa aula de número 7, o telhado, o muro e a área externa do nosso projeto. Então eu vou estar passando para vocês, nessa aula de agora, algumas informações teóricas e muito importantes sobre cada um desses itens aqui que eu listei, telhado, muro e área externa, tanto falando um pouco sobre a parte mais da engenharia, quanto um pouco da parte arquitetônica também, quanto também da parte da modelagem no SketchUp, que a gente nunca pode esquecer, né? Afinal, é para isso que a gente está fazendo o curso, para aprender sobre modelagem, como a gente consegue colocar na prática, e eu vou estar passando para vocês um pouco realmente desse conhecimento de telhado, muro e área externa. Daí na nossa aula de quarta-feira, a gente vai tá pegando o nosso projeto, ok? E executando o telhado, o muro e a área externa então da nossa casa, do nosso sobrado que a gente está fazendo, ok? Vamos fazer algumas definições envolvendo cada um desses itens também na hora da gente colocar no nosso projeto, e eu tenho certeza que vai ficar bem legal e vai ser muito produtivo, tá? Então vamos começar? Começar aqui listando então os objetivos da nossa aula, ok? Objetivos da aula. Listei como primeiro objetivo entender os princípios construtivos e representações de telhados, muros e áreas externas. Então, a gente precisa entender os princípios construtivos de cada um deles, ok? Então a gente tem que entender, para a gente conseguir modelar no SketchUp, você não precisa ser uma pessoa experiente em fazer telhados, mas você precisa pelo menos conhecer o mínimo sobre telhados. Você precisa entender pelo menos o básico para você conseguir representar ele bem feito. O básico tanto de função, né, do telhado, quanto de execução do telhado, quanto também ali de materiais que vai ser no telhado. Então a gente tem que conhecer pelo menos o mínimo aí sobre telhados para a gente conseguir representar. E da mesma forma, muros e áreas externas. A gente tem que ter pelo menos um pequeno conhecimento para estar representando essas coisas, tá? Não basta só a gente ter o conhecimento vivido, por exemplo. Se eu chegar para você e falar que eu sei o que é um telhado, porque na minha casa tem um telhado, e porque eu já vi vários telhados em várias casas, então eu sei representar, só isso não basta, tá? A gente precisa ter um conhecimento um pouco mais técnico para conseguir representar um telhado bem feito. Porque como eu venho falando para vocês, o SketchUp ele não é só uma ferramenta de visualização de projetos, tá? Também é uma ferramenta que auxilia muito na execução de projetos. Então, quando chegar um pouco mais perto dali da parte de telhados, eu vou mostrar e vou falar para vocês o quanto que é útil você usar o SketchUp para fazer projetos estruturais. Ele trabalha muito bem com projetos estruturais em algumas situações específicas, não são em todas, mas em algumas situações específicas que a gente vai estar vendo aí mais para frente, ok? Então, é muito importante sim a gente entender, né, esses princípios construtivos e todas essas representações aí também dos telhados, muros e áreas externas, ok? Segundo objetivo, então, compreender a função estrutural e estética de cada elemento. Então, o segundo objetivo ele é meio que complemento aí do primeiro, tá? A gente precisa também entender a função de cada um desses elementos para a gente conseguir colocar aí dentro do nosso projeto, ok? Então a gente vai precisar entender como que esse nosso elemento, né, os telhados, os muros e as áreas externas, atuam dentro de um projeto, de uma construção, para a gente conseguir representar, né, e principalmente trabalhar a estética de cada um dos elementos, né, dentro do material que aquele elemento vai pedir. Então é muito importante também a gente entender a função que cada elemento vai estar fazendo no nosso projeto, ok?
Terceiro objetivo, então, aprender a organizar esses elementos de forma técnica no modelo 3D. Então, eu quero falar também como que a gente representa no SketchUp esses elementos aí, tá? Então a gente eu vou estar mostrando como que a gente faz a representação correta do SketchUp, o que é bom você fazer, o que não é bom você fazer, o que vai ficar bom na sua representação, o que vai ficar ruim na sua representação. Então tudo isso é muito importante, tá? Pra gente que vai estar fazendo aí, executando um projeto, ok? Então é importante a gente entender todos os elementos construtivos, o passo a passo de como é que executa, pelo menos o básico para a gente conseguir representar bem, tá? Para a gente conseguir dar uma boa estética para cada um dos elementos, fazer uma coisa ornar uma coisa com a outra, e depois aprender a apresentar e organizar esses elementos no 3D. Tá? Então, basicamente, são esses os objetivos da aula. Espero que, ao final da aula, a gente consiga cumprir todos esses objetivos e entender, principalmente, todos esses objetivos aqui que foram devidamente listados. Ok? Então, eu queria, antes de começar a falar de cada um dos elementos, eu queria trazer uma conexão com a engenharia e a arquitetura dentro dos de cada um desses nossos elementos, né? A engenharia e a arquitetura, elas andam muito de mão dada, as duas coisas, né? A gente tem uma brincadeirinha, né, do engenheiro com o arquiteto, enfim, mas de uma forma bem geral, o engenharia e a arquitetura, elas andam muito junto, andam muito em conjunto, né? Um precisa do outro. Isso é uma grande realidade. Por quê? Por conta que são áreas de atuação diferentes, porém que se completam. Então o engenheiro está ali para pensar, ele está ali para deixar um determinado preparo funcional. Então, por exemplo, no caso de um telhado, o engenheiro está lá para pensar no telhado, para ver como aquele telhado vai ficar funcional, vai aguentar a carga necessária, vai fazer uma distribuição geométrica daquele telhado ali para não ter problema com escoamento de água, para não ter problema, por exemplo, com vento. Tá? Então, essa é a função justamente do engenheiro. E o arquiteto, ele já tem a função um pouco mais estética da coisa. Então, ele vê aquele telhado e ele acha a maneira de deixar aquele telhado mais bonito com o restante da casa, né? Que casa melhor com o restante ali do nosso projeto arquitetônico. Então essa é a função aí do arquiteto. E um acaba precisando do outro, e um acaba cedendo pro outro também fazer acontecer. Então, na verdade, a engenharia e a arquitetura, elas andam muito em conjunto, tá? E daí eu coloquei ali a função da engenharia, então, resistência, estrutura e impermeabilização. Então, assim, basicamente vai ser isso que a engenharia vai se preocupar em fazer aquele telhado ficar funcional, tanto em resistência quanto em permeabilização, né? No caso de telhados ali eu dei o exemplo de escoamento de água, e arquitetura, estética, conforto e integração visual. Também conforto é uma coisa muito importante ali na área da arquitetura também, né? Tanto essa questão aí da nossa parte, do nosso isolamento térmico, do nosso isolamento acústico, né? Toda a questão de privacidade quando a gente fala de muros também. Então é uma coisa que a arquitetura ela acaba cuidando um pouco mais, se preocupando um pouco mais com esse tipo de coisa, tá? Então, quis trazer essa conexão aí com a engenharia e a arquitetura. E quando a gente for fazer representações no SketchUp, as nossas representações elas vão servir para ambos os casos, tá? Vai servir tanto para o engenheiro na hora dele executar, né, por exemplo, um telhado, quanto para o arquiteto, para ele tentar representar e passar para o engenheiro o que ele exatamente quer na parte estética ali do nosso projeto. Então, no final das contas, o SketchUp ele entra aí muito bem, tá? A gente usa ele tanto em um caso quanto em outro. Então, por isso que acaba dando muito certo, ok? Vou começar falando então sobre o telhado. Vai ser o nosso primeiro elemento construtivo que eu vou falar na aula de hoje, né? Um elemento construtivo extremamente importante e no decorrer da aula a gente vai falar sobre os demais. Falando um pouco então sobre a função e importância do telhado, eu listei basicamente 3 funções principais aí do telhado. Claro que o telhado ele tem diversas funções, mas eu listei as 3 que eu considero um pouco principal, né, que eu acho que são realmente as principais funções aí que o telhado acaba desempenhando. Tá? Então a primeira delas é proteção contra intempéries, tá? Que nada mais são do que situações e fatores climáticos. Então, por exemplo,
ele vai ter uma proteção contra a chuva, ele vai ter uma proteção aí contra vento, né? Então são condições climáticas. Por exemplo, poxa, se um telhado ele for mal executado dentro de uma casa, pode acontecer goteira. E daí, acontecendo essa goteira, pode dar uma infiltração na casa, né? Pode acabar acarretando uma série de problemas aí, né? Se ele for mal pensado, às vezes um vento muito forte pode estar fazendo acontecer um destelhamento, né? Então, a função do telhado também é justamente proteger a casa em relação a esse tipo de coisa, certo? Proteger a casa também de outros agentes externos, né? Alguns bichos, enfim. A gente sabe que o telhado tem essa função de fazer essa proteção da parte de cima aí da nossa casa, tá? E de fazer também o devido escoamento de água da forma correta com a inclinação dele, ok? Então, essa é a primeira função aí do nosso telhado. Segunda função é o isolamento térmico. Isso a gente não pode deixar de ressaltar e de falar também. Um telhado bem executado, bem pensado, ele acaba também colaborando no isolamento térmico de uma casa. Então, por exemplo, se você vai construir uma casa em um lugar que é muito calor, a decisão do seu telhado vai impactar bastante, porque ela pode diminuir a quantidade de calor que vai estar sobre aquela casa, né? E também vale o contrário, se você for fazer uma construção em um lugar muito frio, você colocando decidindo o telhado correto a se colocar nessa sua construção, também vai estar cortando um pouco aí do frio, né? Vai deixar a casa um pouco mais aconchegante, um pouco mais calor, tá? Então, essa é a ideia do telhado também, isolamento térmico. Daí, como é que você faz esse isolamento térmico? Daí, trocando os diferentes tipos de materiais. Você pode colocar um revestimento, você pode estar utilizando um material diferente no seu telhado que tenha talvez melhor isolamento. Então, ele tem justamente essa função aí de fazer um isolamento térmico dentro da casa que você vai estar mexendo no seu projeto. E também listei como importância do telhado a estética arquitetônica. A gente não poderia deixar passar também essa parte arquitetônica de um telhado. Não, um telhado muito bem feito, ele deixa a casa mais bonita, ele deixa a casa esteticamente mais bem visível, né? Não adianta nada você ter uma casa e você construir ela do início dela até você fechar toda a sua alvenaria com muito cuidado, com muita beleza em tudo que você vai fazer ali, né? Fazer com muito capricho a alvenaria, né? Você pensar em todos os detalhes arquitetônicos aí do seu projeto, e chega no seu telhado e você acaba deixando o telhado um pouco mais de lado e acaba ficando um negócio feio. Basicamente você jogou o seu trabalho inteiro fora, porque quando as pessoas passam por algumas construções, elas não olham exatamente, tipo, poxa, foi muito bem executada essa parede, foi muito bem pensado esse tipo de coisa. Mas elas já vão olhar justamente no que não está agradando. Tipo, poxa, esse telhado aqui o pessoal podia ter feito com um pouco mais de capricho, né? Não gostei do estilo desse telhado, não gostei do material que foi decidido nesse telhado. Então, assim, a gente também tem que pensar no arquitetônico aí do telhado, tá? Tanto na funcionalidade, para ele cumprir todas as funcionalidades dele, quanto também aí no arquitetônico para fazer um negócio bonito, um negócio que chama atenção, um negócio realmente atrativo. Beleza? Então, basicamente, eu listei isso como função e importância do telhado. Quero falar agora com vocês também um pouco sobre os tipos de telhado. Tá? A gente tem alguns tipos de telhado, sim, aí dentro da engenharia e da arquitetura, e é importante a gente conhecer todos esses tipos de telhado. E você pode me perguntar, poxa, mas por que eu tenho que conhecer esse tipo de telhado agora antes de fazer uma modelagem? Porque você precisa entender pelo menos o mínimo do que você está modelando, sabe? Não tem como a gente modelar alguma coisa no SketchUp sem saber o que a gente está modelando. Então, vou falar um pouquinho sobre os tipos aí de telhados que a gente tem no nosso... que são usuais aí dentro da nossa vida aí como profissionais da construção, né? Eu listei esses tipos de telhado de acordo com as águas, tá? Não é de acordo com o material, nem de acordo com o sistema construtivo. Eu estou listando de acordo com o número de águas, tá? Nesse primeiro momento. Então eu listei um telhado aí de uma água, que nada mais é do que esse telhado aqui, né? Explicando rapidamente para o pessoal que talvez não tem tanto contato e não sabe o que significa um telhado de uma água. É basicamente um telhado que tem uma única inclinação, certo? Inclinação para uma única direção. Então, quando a gente fala de água, a gente está falando justamente sobre a inclinação do telhado. Então, por exemplo, isso aqui é um telhado de uma água.
né? Então imagina que a nossa construção esteja aqui embaixo. Então quando a água da chuva, por exemplo, cair aqui, ela vai escoar em uma única direção, que é a direção da água do nosso telhado. Então, telhado aí de uma direção, certo? Aqui também a gente tem um telhado com duas águas, tá? Então seria um telhado basicamente com duas direções. Então ele faz um escoamento tanto para cá quanto para cá, né? Então a gente tem duas águas, uma água para cá e uma água para cá, tá? Que esse aqui também é bem convencional, a gente vê aí um pouco mais nas nossas construções, tá? Aqui no Brasil é muito comum a execução desse telhado aqui, tá? Que é o telhado de duas águas aí, né? O de uma água nem tanto, assim, mais ou menos na verdade, né? Agora se bem que tá com uma onda de um pessoal que tá fazendo bastante esse telhado de uma água, mas o de duas águas é bem mais utilizado do que o de uma água, com certeza, tá? E ainda por cima nós temos o nosso telhado de quatro águas, tá? Que seria esse telhado aqui de cima. Esse telhado aqui de quatro águas, ele basicamente tem quatro direções. Então, por exemplo, tem essa direção aqui, essa inclinação aqui do outro lado que é igual a essa, uma inclinação aqui nessa parte e uma inclinação lá atrás também igual a essa aqui. Então ele tem quatro inclinações aí para estar fazendo, enfim, o escoamento, né? Então são quatro direções. Por isso que ele é um telhado de quatro águas. Também é um telhado aí que a gente costuma ver bastante telhado também de quatro águas, tá? Apesar dele ser um pouquinho mais chatinho de executar, ele acaba sendo bastante utilizado pela sua primeiro pelas suas características arquitetônicas também, que ele é um telhado muito mais bonito, obviamente, do que os outros dois aqui. Então é bastante utilizado aí pela parte arquitetônica e também pela funcionalidade dele, né? Você tem quatro águas, você tem quatro direções para escoamento, então é muito melhor você ter quatro águas do que você ter duas, por exemplo, ou você ter uma. Então é uma forma aí também, uma saída aí que muitos engenheiros e arquitetos acabam utilizando, tá? Esse telhado aí de quatro águas. E outras para finalizar essa parte de tipologia também, as platibandas. O que é a platibanda? A platibanda nada mais é do que esses telhados que hoje em dia está muito comum nessas casas um pouco mais modernas, que são, vamos assim dizer, como se fossem embutidos ali na parte de cima da casa, tá? Ele não é tão aparente, vamos assim dizer, porque tem uma alvenaria que ela sobe um pouquinho mais aqui na platibanda, e daí o telhamento ele acontece dentro dessa alvenaria aqui. Então, para quem está de fora olhando, não consegue ver as telhas, não são aparentes, assim, vamos assim dizer, porque tem essa alvenaria aqui protegendo. Então, na verdade, é isso que é a nossa platibanda, tá? E daí as platibandas normalmente elas têm a inclinação aqui também, tá? Uma inclinação ali de uma água normalmente e um sistema aqui de drenagem. Então aqui tem uma calha, né? Que enfim, que faz o escoamento da água para fora e da platibanda, tá? A platibanda ela tem alguns problemas, porém, né? Já que nem tudo são flores. É uma solução arquitetônica maravilhosa. Eu particularmente acho muito bonito casas assim com as platibandas, com os as nossas telhas assim não aparecendo. Eu acho que fica muito legal e muito bonito. Porém, se não bem executada e se não dando manutenção contínua nessas platibandas, acabam tendo alguns problemas. Por exemplo, como o escoamento de água dele sai normalmente por um ou dois pontos ali, já é mais difícil de sair esse escoamento de água. Às vezes pode acontecer de estar entupindo por conta de sujeira, né, por conta de folha, por conta de vários fatores, pode acabar entupindo ali de sujeira mesmo ali nossas calhas. Daí o nosso escoamento fica muito ruim. Por quê? Porque daí acaba acumulando água. E acumulando água ali naquele local, essa água ela vai querer escoar para algum lugar. Então ela pode acabar dando uma infiltração. Tem vários outros problemas que pode estar acarretando. Então, para fazer platibanda, sempre tem que ser feito muito bem executado. É o que eu vivo falando. Dá para fazer platibanda? Dá para fazer platibanda. Dá para fazer platibanda que não dá problema? Dá para fazer platibanda que não dá problema. Mas ela tem que ser muito bem executada. Tá? Tanto na questão ali de pensar mesmo, de planejamento de como vai ser a platibanda, quanto na hora de executar em obra. Tá? Então ela tem que ser muito bem executada. Para aí sim valer a pena você colocar uma platibanda aí no seu imóvel. Beleza? Coloquei aqui também alguns materiais comuns aqui no Brasil, principalmente, nas nossas telhas. Tá? Eu creio que todos esses materiais que eu vou listar e vou falar para vocês agora, vocês já devem ter visto em algum momento, em alguma construção aqui no Brasil, porque realmente são muito comuns. Então, assim,
Primeiro as nossas telhas cerâmicas, né? Que esse aqui acho que é o mais comum de todos, né? Que normalmente a gente utiliza muito em residências, nessa parte residencial, que são essas telhas aqui que elas se encaixam e ela tem essa coloração avermelhada, porque nada mais elas são do que argilas, então é uma cerâmica vermelha que é utilizada aqui, tá? Então acaba utilizando bastante essas telhas cerâmicas. Elas também têm outros formatos, as telhas cerâmicas, tá? Esse aqui não é o único formato que tem, mas elas também têm vários formatos, algumas mais quadradas, outras mais arredondadas, enfim. As telhas cerâmicas elas são amplamente utilizadas aí nos nossos projetos. E normalmente para fazer ali os nossos telhados ali de 2 águas são muito utilizadas, o de 4 águas também é bastante utilizado, mas o de 2 águas acho que o que todo mundo acaba vendo e conhecendo, né, esses telhados aí de 2 águas com as telhas cerâmicas, tá? O bem padrão mesmo. A gente também tem essa nossa telha aqui de fibrocimento, como o próprio nome já diz, de base cimentícia, então essa é a nossa telha. Também muito comum aqui no Brasil, já vi muitas casas com essa telha de fibrocimento aqui também, né, que elas vão se encaixando aqui lateralmente, a gente vai fazendo a fixação dessas telhas. E essa telha de fibrocimento, ela acaba sendo bastante utilizada, como eu falei, também, tanto em uma água quanto 2 águas, a fibrocimento ela sai muito bem, tá? E por conta desse formato dela, ela consegue escoar água muito, muito bem também, tá? Então a fibrocimento ela tem essa vantagem, apesar dela não ser tão bonita esteticamente, sinceramente, né? Então assim, eu já vi bastante pessoal da arquitetura, né, não gostando de estar utilizando essa telha de fibrocimento, justamente porque ela não dá uma estética adequada para o nosso projeto. Mas em questão de funcionalidade, ela é uma telha que funciona muito bem, tá? Ela é uma telha que funciona bem, sim. Tá? Dependendo do caso, vale a pena você estar utilizando aí a fibrocimento. Como eu falo, cada caso também do seu projeto vai ter que ser analisado, né? Para ver qual telha aí que seria o mais ideal a estar se utilizando, tá? Mas a telha de fibrocimento, ela também é bastante utilizada aqui no Brasil hoje em dia, certo? Aqui eu também vou ter a nossa telha metálica, essa telha metálica aqui trapezoidal. A gente fala que é trapezoidal porque ela tem justamente o formato de um trapézio aqui, tá? Então essa telha metálica também é bastante utilizada. Com certeza você já deve ter visto essa telha metálica sendo utilizada em galpões, né, nesses tipos de lugares assim. E por que é interessante você utilizar essas telhas metálicas? Primeiro, facilidade de instalação. É muito fácil você instalar a telha metálica comparada às demais telhas, tá? É muito mais tranquilo, é muito mais rápido, é muito mais prático você estar utilizando aí as telhas metálicas. Segundo, o peso próprio da estrutura, tá? O peso próprio aí de uma telha metálica ela é muito menor do que o peso próprio de uma telha, por exemplo, de fibrocimento. Então é um material mais leve também, você acaba trazendo mais leveza aí para sua edificação, ok? Então também é bastante utilizado a telha de trapezoidal por conta desse motivo, tá? Justamente por isso. E daí tem uma outra variação, vamos assim dizer, dessa telha trapezoidal, que é a nossa telha sanduíche, tá? Que nada mais são do que 2 chapas de metal trapezoidal, só que ela tem um isopor no meio, ela tem um revestimento no meio. E o que esse isopor aí ele acaba influenciando? Na parte do termoacústico dela. Então, o isolamento térmico dela é muito maior quando a gente acaba colocando o isopor no meio dela. Claro, é uma telha um pouco mais cara, assim, vamos assim dizer, comparado à telha metálica convencional. Mas vale muito a pena por conta dessas características que ela tem, tanto aí de acústica quanto de a parte térmica dela também, ok? Então, as telhas metálicas aí também são uma boa alternativa também para você estar representando aí dentro do seu projeto, ok? Estrutura do telhado, vou passar para vocês rapidamente também para a gente entender. O SketchUp ele é sensacional para estar fazendo estruturas tanto de madeira quanto metálica. Eu falo que assim, a estrutura de concreto, o SketchUp é até bom, só que você não tem tantos detalhes ali do concreto, né? Principalmente quando você está tratando aí de concreto armado, né? Mas nem é a função dele, na verdade, te dar esse tipo de detalhe. Porém, quando você está falando de madeira e quando você está falando de metal, os projetos no SketchUp são muito bons. Por quê? Porque ele te dá uma facilidade gigante de fazer esse projeto e ele fica muito bem detalhado. Então, por exemplo, no projeto de madeira, às vezes você tem que fazer um detalhamento do entalhe. O SketchUp ele faz esse entalhe perfeitamente. Ou uma mão amiga que você tem que fazer também, uma mão francesa, um apoio ali no seu pilar. O SketchUp ele faz com muita facilidade, muita rapidez. Então você consegue ter essa facilidade aí para estar fazendo
dentro do seu projeto a sua parte estrutural. Tanto que quando você for passar para quem for executar, seja um carpinteiro, né, seja ali o engenheiro de obra que vai tá cuidando da obra, você passando pelo SketchUp você consegue fazer com que o erro seja minimizado. Porque a pessoa que for executar ela vai conseguir ver o que tem que ser feito, né? Se o seu projeto estiver devidamente em escala, com as peças aí todas certinhas, né? Nossas peças aí de madeira todas certinhas. Então, se tiver tudo devidamente correto, facilita demais você ter um projeto aí de madeira e um projeto de metálicas ali na obra, ok? Ali eu listei alguns itens, né? As tesouras, caibros, ripas, cumeiras, terças, enfim. Dependendo do que você for tá fazendo aí no seu desenho, você precisa estar representando. Isso para madeira, né? Para metálica ali a gente também acaba utilizando bastante o SketchUp. Ele acaba fazendo uma representação muito boa. Porque você consegue fazer o perfil que você vai estar utilizando no caso das chapas metálicas. Então, se você vai usar um perfil U, você pode estar representando o perfil U. Se você vai usar um perfil W, você consegue representar o seu perfil W. Então, assim, depende muito do que você for tá utilizando aí dentro da parte metálica. Mas ele é muito bom para fazer essa parte de treliças também, na estrutura e para estar recebendo o nosso telhado. Assim, pessoal, eu não vou estar fazendo essa parte estrutural de telhado com vocês no nosso projeto arquitetônico, por conta do nosso tempo reduzido aí de curso, tá? O curso está sendo gravado em 11 aulas. Se vocês até tiverem interesse, a gente pode fazer uma aula bônus, né, fora aí do nosso horário convencional, para estar falando aí sobre essa parte aí de estrutura de telhado no SketchUp. Não tem problema, a gente pode fazer, tá? A gente monta uma estrutura de um telhado de madeira, a gente faz tudo certinho, detalha talvez uma mão francesa ou um entalhe, alguma coisa assim na madeira, e a gente deixa sossegado essa parte aí do nosso da nossa estrutura de telhado, ok? Mas no projeto arquitetônico que eu trouxe para o curso a gente não vai fazer, a gente vai fazer direto o telhamento mesmo, beleza? Então vai ser isso que a gente vai acabar tratando. Erros muito comuns na execução aí de telhados e de projetos dentro do SketchUp. Telhado fora de escala. Isso é extremamente comum. Você colocar o seu telhado fora de escala pode acabar prejudicando grandemente uma obra. Por que eu falo isso? Quando você for fazer o projeto de um telhado, você precisa levar em conta que você vai ter que comprar, obviamente, as madeiras para você fazer a estrutura. E as madeiras elas são comercializadas de uma forma padrão. Então, por exemplo, você vai comprar um caibro, você pode comprar um caibro de 4x5, você pode comprar um caibro de 5x5, tem várias formas de você comprar um caibro. E se não tiver devidamente especificado e de acordo com o seu projeto no SketchUp, por exemplo, eu quero comprar um caibro de 4x5, mas no SketchUp ele não está de 4x5, ele está meramente representativo aí de... eu vou pegar uma medida aqui que nem 8x6, entendeu? Então é difícil ali do engenheiro de obra ele ter essa noção. Que daí ele vai correr atrás de achar uma bendita de uma peça de 8x6. Beleza, que talvez seja uma peça que nem é fabricada. Mas ele vai dar um jeito de ligar lá na madeireira para cortar, para fazer, para mexer e deixar na espessura que está. Mas daí chega na hora lá e era uma imagem assim que não estava em escala. Então isso pode acarretar muitos problemas. Problemas tanto em orçamento de obra, quanto em logística de obra, atraso de obra. Então assim, é muito importante a gente deixar sempre tudo em escala. Tanto as nossas peças que a gente for utilizar, quanto as dimensões também corretas, quanto aí também o nosso espaçamento entre terças, entre caibros. Deixar tudo da forma como tem que ser executado. Eu falo que um bom projetista no SketchUp ele deixa o seu projeto da forma que precisa ser executado. Sem fazer exposição, tipo, isso aqui é só representativo, mas daí você vê o que é melhor. Né? Então já pensa nisso para fazer com que não tenha esse tipo de problema. E daí justamente por isso que a gente ainda fala em ter um engenheiro e um arquiteto fazendo esse projeto, porque daí quando os dois fazem junto, acaba ornando e dando certo, entendeu? Então é justamente por isso que a gente acaba fazendo isso. Outra coisa, falta de beiral e rufo, tá? Eu coloquei aqui nas imagens o que é cada coisa. Beiral, o que é beiral? Beiral é essa parte passante, tá vendo que a nossa estrutura termina nessa viga aqui, mas daí ele passa a telha para vir para cá, então é o nosso beiral. Por quê? Também falando um pouco sobre o escoamento de água, né, falando um pouco sobre a sombra. A gente deixa esse beiral aqui para quando a água escoar, ela não cair exatamente muito próximo. Então se vir, por exemplo, uma chuva lateral aqui assim, o beiral ele acaba dando uma segurada na chuva. Então tem vários fatores aí que a gente acaba utilizando o beiral.
Então a gente tem que colocar o beiral de forma correta. E o rufo nada mais é também do que essa parte aqui, ó, que fica entre a alvenaria e a telha de metal, para evitar sujeira, evitar acúmulos. Então é um processo também importante. E você pode estar representando o rufo aí no SketchUp também, sem problema nenhum. Outra coisa que eu coloquei aqui que eu pulei foi a inclinação incorreta. A inclinação incorreta, também você pega muito projeto com inclinação incorreta dentro aí do SketchUp, tá? Pega muito projeto mesmo com inclinação incorreta. Então tem que verificar a inclinação para quando for executado da forma correta, com a inclinação que tem que ser, tá? Tem que estar especificado esse tipo de informação, porque são informações muito importantes para estar executando aí dentro de uma obra, ok? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre os nossos muros, tá? Os nossos muros, eles são outro elemento construtivo que é muito importante aí dentro da construção civil, tá? É uma peça assim fundamental, que também tem diversos fatores aí que acabam influenciando nele, diversos processos para você fazer um bom muro e também diversos fatores que vão estar influenciando diretamente na qualidade do seu muro, tá? E é isso que a gente vai acabar vendo justamente, beleza? Então, vamos dar sequência aqui. Vou falar um pouco aqui sobre a função e característica do muro, tá? Eu vou colocar, eu coloquei, listei aqui como funções de muro, 3 funcionalidades dele que eu coloco aí como funcionalidades aí principais, certo? A primeira delas é fechamento. Então, uma casa que não tem muro, na verdade, ela não tem um fechamento, ela não tem, vamos assim dizer, uma delimitação aí de terreno, de território, sabe? Então é importante a gente fazer o muro corretamente para você fazer essas demarcações, fazer essas delimitações da forma correta. Então a primeira função do muro é justamente essa: você fazer um belo fechamento aí para a sua casa, ok? Segundo, segurança também é importante, né? Principalmente em alguns países aí que acabam passando aí por alguns problemas de furto, de roubo, de violência. É muito importante você prezar por essa parte aí da segurança, né? Tem alguns países que nem acabam fazendo casas até sem muros mesmo. Por exemplo, é muito comum nos Estados Unidos você ver as casas de lá sem muro nenhum, direto na casa, e acontece também. Mas aqui no Brasil não é realidade, é muito difícil você ver uma casa sem muro aqui no Brasil, tá? Em alguns outros países também, principalmente aqui os latinos, você vê muro basicamente em todas as casas. Então é muito raro os lugares assim que você vê casas sem muro aqui no Brasil. Também é uma forma de segurança. Então, por exemplo, você pode colocar elementos de segurança dentro do seu muro, né? A gente costuma ver muito claro aqui no Brasil cerca elétrica, principalmente aí em ambientes empresariais que tem itens de grande valor para evitar roubo, para evitar esse tipo de coisa, colocado. Então esses itens aí, né, esses itens de proteção, que é o caso da cerca elétrica, eu já vi algumas casas aí com os arames farpados, alguns ferros ali meio pontiagudos, enfim, tem diversas formas aí de você estar prezando para a segurança. Fora que você consegue instalar câmeras ali dentro do seu muro, tá? Então também é mais uma forma aí de você estar colocando aí uma determinada segurança aí dentro da sua casa. Outra coisa importante é que você, por exemplo, quando você quer guardar um carro, você quer guardar o seu carro, você precisa ter um muro basicamente para delimitar, para o seu carro ficar dentro ali do espaço onde tem um muro. Né? Senão você vai acabar deixando o seu carro em aberto. Então também é uma outra forma de segurança aí, pensando aí na funcionalidade do muro. Outra funcionalidade do muro que eu listei é a privacidade, né? Que querendo ou não também é uma coisa que hoje em dia tem sido buscado cada vez mais, né? Então a gente tem que pensar nessa questão de privacidade. Não adianta nada, por exemplo, a gente colocar um muro gigantesco, totalmente de vidro, transparente, em áreas assim e para clientes talvez que queiram uma privacidade maior, entendeu? Então a gente tem que sempre pensar nesse tipo de coisa também e se adequar, né? Que o muro ele acaba trazendo privacidade. Justamente para quando você está na sua casa você ter um espaço, vamos assim dizer, que é só seu, que é mais confortável, que enfim, que tem essas devidas funcionalidades. Então o muro ele também dá essa ideia de privacidade. Fora que
muro também colabora muito para o arquitetônico da casa. Então, você fazendo um muro muito bem executado, você consegue colaborar para o arquitetônico, porque o muro ele nunca vem sozinho. Ele sempre vem junto com paisagismo junto, né, um revestimento de pedra, um revestimento diferente, uma pintura legal, uma iluminação correta, né? Então o muro ele sempre vem junto com alguns elementos arquitetônicos também. Então a estética do muro também é muito importante, certo? Dando sequência, eu vou falar um pouco sobre os materiais mais utilizados aí em muros, tá? A gente tem nossas alvenarias de bloco cerâmico ou de concreto, isso alvenaria convencional, que a gente conhece, né? Lembrando sempre que daí fazendo todas as partes aí do muro, né? Contando o reboco, você vai levantar a alvenaria, você vai chapiscar essa alvenaria, você vai rebocar essa alvenaria para fazer o muro ele ficar realmente com aquela superfície lisa, certo? Concreto, né? Alguns muros de concreto, você pode estar vendo aí, eu coloquei moldado em loco, né? Que normalmente acontece para muros, então na betoneira mesmo, na própria obra. Fazer algum concreto moldado em loco também é uma saída, né? Uma alternativa aí para você estar fazendo o seu muro. E painéis de madeira ou metálicos, em muros assim que precisam ser um pouco mais leves e tal, que também é muito comum, principalmente muros metálicos hoje em dia. Né? Eu não sei se onde você mora é assim, mas a maioria das casas assim, hoje em dia estão aderindo ao muro metálico. Esses portões aqui metálicos, tanto de elevação, quanto de correr, quanto manuais mesmo, né? Sem ser elétrico, são muito comuns você vê hoje em dia esses portões metálicos. Né? E o que as pessoas acabam fazendo também normalmente é misturando esses sistemas construtivos. Faz um muro aí de alvenaria, reboca tudo certinho e coloca um portão metálico. É uma possibilidade também. Então assim, também é uma possibilidade de você tá fazendo na sua casa. Né? Então assim, são os materiais assim que acabam sendo mais utilizados. Mas também existem outras formas aí de você estar fazendo seu muro. Eu já vi muito muro verde também, que é aqueles muros que acabam ficando com aquelas plantas no muro, né? Que também é uma saída arquitetônica aí de estética que o pessoal acaba utilizando bastante. Né? Tem outras formas de você estar fazendo muro também. Tá? Mas de forma bem geral, eu listei aqui as principais, e é muito importante a gente ver as necessidades do nosso projeto para daí sim decidir como é que vai ser feita a execução desse fechamento, certo? Então, etapas aí construtivas do muro, a gente tem que fazer uma fundação para o muro, então sim, a gente faz, obviamente, uma fundação. Normalmente a gente acaba utilizando a sapata corrida mesmo, que é o convencional aí dos nossos muros, né? Mas dependendo do engenheiro também pode ser que ele determine outra fundação, mas o que é comum realmente você vai acabar fazendo uma sapata corrida mesmo, tá? Sem muito segredo. E daí depois que você faz ali toda a parte da sua fundação, faz a concretagem, deixa tudo certo, você vai fazer aí a elevação da alvenaria. Isso eu estou falando um muro um pouco mais convencional, como é o caso, por exemplo, desse muro aqui que tem na imagem. Daí você fez a fundação, você começa a levantar a sua alvenaria. Então você vai fazer aí o assentamento aí da sua alvenaria durante todo o seu muro. Depois que você terminar de fazer esse assentamento de alvenaria, você vai para a parte do revestimento. Então pode ser um revestimento com pedra, pode ser um revestimento com textura, né? Mas de uma forma geral, a gente também costuma seguir essa sequência aqui. O chapisco, né? Que é aquela primeira camada que você vai jogar de cimento ali no muro, vai deixar ele chapiscado. Daí tem o emboço, que é uma outra camada que vem antes do reboco, né? Para já corrigir algumas irregularidades, né? Já colocar algum revestimento nele. Depois vem com o reboco para deixar a superfície um pouco mais lisa, tá? Não é todo mundo que acaba utilizando emboço não, tá? Então, esse aqui é o bonitinho. Na teoria deveria acontecer isso aqui, chapisco, emboço, reboco, tudo certinho. Mas na prática muitas pessoas acabam pulando esse emboço aqui, já vai do chapisco direto pro reboco. Então, às vezes acontece, tá? Então, mas não é o normal, não é o correto, vamos assim dizer, de acontecer, tá? Então é só uma observação aí que eu queria passar para vocês também sobre isso. Depois eu listei aqui a nossa pintura ou revestimento, tá? Então depois que já tiver rebocado, tudo certinho, você vai entrar com a pintura ou com o revestimento que você vai colocar. Né? Em alguns casos, por exemplo, como é o caso de revestimento com pedras, muitas pessoas acabam nem fazendo reboco, porque ele nem vai aparecer, não precisa você deixar a sua superfície nivelada. Então do chapisco já vai direto pro assentamento das pedras, tá? Então o revestimento com pedra também é muito comum você fazer isso. No caso de pintura, daí sim é importante você fazer o reboco. Você vai rebocar e daí você vai fazer a pintura aí do seu
do seu muro, ok? Né, ou a textura, enfim, como tiver estabelecido essa parte, essa questão aí do muro, tá? Mas aí são mais alguns detalhes de acabamento mesmo. Tá? É muito comum você também pintar muros aí com cores diferentes, um pedaço de uma cor, um pedaço de outra cor. Então, às vezes pode acontecer, né, de você estar fazendo esse tipo de coisa. E outra coisa que eu não coloquei ali, mas é importante também fazer uma impermeabilização no muro quando ele for feito de alvenaria, tá? Impermeabilização ali nas 3 primeiras fiadas, ali nos primeiros 60 centímetros ali de assentamento de muro. Importante você utilizar ali o impermeabilizante, né, para evitar alguns problemas ali de infiltração também, principalmente ali que está bem próximo do solo. Então é importante fazer aí essa impermeabilização, certo? Então essas são as etapas construtivas do muro, claro, a grosso modo. Claro que vai ter algumas outras coisas aí que acabam acontecendo dentro dos processos, mas de uma forma bem geral, essas são as etapas resumidas aí da construção aí de um muro, beleza? E o interessante é que você pode acabar utilizando também o seu SketchUp para estar representando talvez uma etapa construtiva de um muro. Então, por exemplo, você quer representar a fundação do muro, você pode fazer a fundação no SketchUp, daí depois você pode fazer uma representação de alvenaria, uma representação aí da sua parede já rebocada, e daí obviamente uma representação aí com todas as pinturas, as cores, os revestimentos, se tiver revestimento com pedra ou com porcelanato, mas porcelanato é menos comum para muro. Muro normalmente é uma coisa mais rústica por ser externo. Então, normalmente é feito com pedras mesmo. Ou no caso, por exemplo, desse muro aqui da imagem, tem uma textura, a gente consegue ver que ele é texturizado. Então, foi representado aqui também nesse projeto a textura. Então, são diversas possibilidades aí de você estar trabalhando aí dentro do seu muro, ok? Trouxe aqui para vocês também alguns aspectos técnicos dos nossos muros, como a altura ideal. A altura ideal, então, de 1,80 metros a 2,20 metros para muros residenciais, foi o que eu listei. Então, 1,80 a 2,20, tá? 1,80 ainda é bem baixo, né? 1,80, dependendo de como for, a altura de um homem, assim, de uma altura ok, uma altura considerável, né? Então, ainda é um pouquinho baixo. Agora, o 2,20 já é um pouco mais utilizado, ele já é um pouco maior, né? Enfim, tem toda essa questão aí, né? Que a gente acaba utilizando mais o de 2,20. Mas eu também coloquei que o de 1,80, então de 1,80 a 2,20 é uma altura ideal, uma altura que vai fazer a função, né, dentro da funcionalidade que ele foi projetado, e não tem problema nenhum você fazer mais ou menos ali. Tem alguns, obviamente, que acabam sendo maior do que 2,20. Por exemplo, vou dar um exemplo. Esse muro aqui que eu trouxe na imagem, se a gente olhar a porta e considerar essa porta com tamanho padrão, que eu acho que ela deve ser, que vai ter 2,15 no batente aqui, né? Aqui no acabado, 2,15, vai. Eu acho que, sinceramente, se esse desenho aqui tiver em escala, essa porta daqui aqui não tem... não fica entre 1,80 e 2,20. Quer dizer, com certeza não fica, né? Porque esse aqui tem 2,15 já, não tem 5 centímetros essa altura aqui e tal. Então é uma questão aí de ajuste, né? Dependendo do seu projeto. Esse muro aqui tem pelo menos uns 2,30. 2,30 eu tô chutando baixo. Pode jogar mais ali para os 2,50 esse muro aqui, tá? Então como eu falei, vai muito aí da vontade do cliente, da execução de cada engenheiro, da concepção e da percepção do que deve ser feito aí nesse muro. Então os aspectos técnicos eles caem muito nisso. A gente tem que ter isso muito marcado aí na nossa cabeça. O que é o correto, o que pode ser que fique bom, o que pode ser que não fique bom. Então tudo isso é importante, tá? Tudo isso é muito importante. Para fechar a nossa aula de hoje, eu quero falar com vocês um pouco sobre a nossa área externa, ok? Nossa área externa também que a gente vai estar fazendo no nosso projeto. Ela pode ser montada de diversas formas aí no nosso projeto, beleza? Mas mais pra frente a gente vai definir sobre como vai ser no nosso projeto a área externa. Mas eu quero repassar algumas coisas que são importantes a gente considerar quando a gente for fazer esse projeto. Então vamos lá. Função da área externa. A área externa ela tem o quê? Ela tem a função de ser um espaço de transição entre a edificação e o entorno da edificação. Então, por exemplo, eu tenho a minha casa, certo? E ela tem que ser, como eu falei, a transição
entre o entorno dela. Então, a minha área externa vai ser nada mais nada menos do que o meu quintal externo, que vai estar aos arredores ali da minha casa, certo? Onde eu vou poder transitar nesse espaço aí para estar indo de uma parte a outra da casa, vamos assim dizer, tá? Outra função muito importante da área externa, que eu não coloquei também já vou falar, é justamente sobre a parte de lazer. Né? A área externa normalmente ela está muito relacionada ao lazer, porque muitas vezes tem muitas pessoas que não gostam, não são muito de ficar dentro de casa, querem ter um espaço fora de casa, né? Talvez ali para você aproveitar um pouco, né? Fazer um churrasco. A área externa está muito ligada a isso. Ó. Todas as áreas externas ali normalmente tem uma churrasqueira ou outra, enfim, uma bancada, uma cozinha externa é muito comum, que daí você acaba cozinhando ali e acaba não trazendo muita sujeira para dentro de casa. Né? Então sempre tá ligado a lazer, ó. Tem uma piscina aqui que é justamente para o pessoal aproveitar a piscina. Então tá muito ligado. Um quintal grande para, enfim, para jogar uma bola, para fazer alguma coisa, né? Então é muito comum essa área externa ela tá atrelada a uma, a uma, a uma parte de lazer da casa, vamos assim dizer, tá? Então é bastante comum mesmo. E para fazer uma boa área externa, a gente tem que levar em consideração alguns elementos dessa nossa área externa. E eu listei ali alguns justamente desses elementos e eu quero conversar rapidamente com você sobre cada um deles. Piso. Piso para área externa, normalmente a gente acaba utilizando aí as nossas pedras. Por quê? Porque pedra ela é mais difícil de acabar trincando, de acabar desgastando. Né? Por exemplo, se a gente vai fazer um piso ali de porcelanato, é muito comum em áreas externas o piso de porcelanato ele acabar rachando, ele acabar trincando. Daí fica aquela ideia de um piso feio, de um piso mal cuidado. Né? E não é isso que a gente quer justamente é, um piso ali que seja duradouro. Né? Fora que assim, acaba pegando muita água, acaba pegando muitos fatores externos ali nessa parte. Então, o que é adequado é você acabar indo para a parte de pedras mesmo ali quando você vai fazer a área externa. Né? Como eu falei, nada impede de você colocar porcelanato, mas realmente não é o ideal. O ideal mesmo é você fazer os pisos ali de pedra, tá? Isso que eu não estou contando as partes ali, por exemplo, que vai ser de área permeável. Né? No caso ali, grama, as nossas árvores, terra. Então, normalmente essa parte aí é área permeável que não vai piso, tá? Então, eu estou falando justamente onde estão. Por exemplo, nesse projeto aqui que eu fiz, eu achei interessante, né, que eles fizeram aqui alguns pisantes de concreto, né? Aqui provavelmente deve ser a casa nessa região. E aqui tem uns pisantes de concreto que saem da casa, né, para levar até aí sim a área de lazer. E ó, aparentemente esse piso aqui é um piso de alguma pedra. Ó, ele parece estar envolto numa argamassa cimentícia, talvez essa pedra, ou é a própria textura da pedra mesmo que pareceu, mas pode ser uma pedra, é, só a pedra mesmo, assentada numa argamassa, né, também, pode ser, tá? Mas vocês podem reparar, que o que é utilizado aqui é justamente pedra. Então, é o adequado e é o que a gente acaba utilizando na maioria realmente dos casos. Ao menos que aconteça algum problema e não seja o ideal usar pedra. Mas de uma forma bem geral, pedra em piso externo é sucesso. Tá? Então é de uma forma bem geral. Outro elemento importante que a gente tem que conversar sobre a área externa é o paisagismo. Né? Como eu falei, é uma parte de lazer, mas também é uma parte assim de beleza. Né? Para muitas pessoas gostam dessa parte de jardinagem, gostam de estar plantando, fazendo horta, plantando árvores para crescer, né, tanto para fruto quanto para beleza mesmo. Já vi muitas pessoas que gostam dessa parte aí de jardinagem, tá? E também é uma função aí da parte do paisagismo deixar o mais bonito possível. Então, por exemplo, olha só, nesse desenho aqui que eu trouxe, foi feita uma parede aqui, um muro verde, que também entraria no paisagismo, tá? Eu não sei qual foi exatamente a planta que foi considerada aqui, né? Não sei se foi também diretamente no muro, ou se, por exemplo, colocaram uma malha aqui de ferro e essa planta foi crescendo nos ferros. Então isso é uma definição
que normalmente é listado em outro documento, né, para falar como que foi executado, se foi colocado uma malha ou se foi diretamente no muro, qual foi o modelo de planta que foi considerado. Isso tudo é muito importante e entra no paisagismo. Fora, né, os nossos arbustos, as nossas árvores, né, as nossas flores, então tudo entra justamente nessa parte aí de paisagismo, tá? Nesses cuidados aí um pouco maiores aí do que são essa parte, tá? Iluminação também é muito importante. Por quê? Porque iluminação a gente acaba necessitando muito na área externa. Porque se você não colocar uma iluminação adequada, talvez a sua área externa ela fica inutilizável à noite, tá? Então, por exemplo, durante o dia ainda é tranquilo, né? Num dia que tá com sol legal, né? Por exemplo, se você tem essa área de externa aqui, e daí e tá com sol bom, na verdade você nem vai acabar utilizando a iluminação, porque aqui basicamente tudo aberto, não tem treinamento, não tem nada, o sol vai vir, vai bater e show. Mas agora imagina só um tempo fechado, nublado, e você quer utilizar essa região aqui. Ou à noite, por exemplo, que não tem o sol. Você vai precisar de um conjunto de iluminação muito bem pensado. E daí que você acaba utilizando arandelas, refletores, né? Então, os mais diversos tipos aí de iluminação. Tá? Então tem que pensar sempre nessa parte elétrica também, né? Quando for fazer a execução desse projeto. Pensar num projeto elétrico bom, onde ele consiga estar atendendo todas as áreas ali, tanto de refletor quanto de arandela. É tudo muito importante a gente levar isso em consideração na parte de iluminação, tá? É uma coisa que às vezes o pessoal acaba deixando um pouco de lado, essa logística, esse pensamento, mas que é uma coisa que a gente tem que pensar desde o início, que a gente acaba adaptando nosso projeto a isso, tá? E também eu listei o nosso elemento do mobiliário urbano. O mobiliário urbano também é uma decisão assim muito importante na hora de tomar. Por exemplo, nessa imagem que eu trouxe, a princípio eu não consigo ver, não consigo visualizar se tem um telhamento aqui, mas a princípio, pelo que eu vejo assim a olho nu, não tem. Né? Talvez aproximando, trocando a visão, a gente consiga ver um telhamento aqui. Mas ó, e aqui tem um sofá. Isso aqui, por exemplo, não é o correto a se fazer. Você colocar, por exemplo, uma mobília assim que ela exige tanto cuidado, que ela é tão delicada, né, em uma área externa. Porque como eu falei, ela vai estar pegando chuva, vai estar pegando ali um sol muito forte, depois uma chuva, e daí depois acaba juntando bicho, né, enfim, e às vezes você não dá a manutenção correta. Então, assim, o mobiliário ele tem que ser algo muito bem pensado para ser uma coisa um pouco mais rústica mesmo. Então, por exemplo, poxa, você quer fazer uma cozinha lá fora, faz uma bancada de pedra, usa um granito, usa uma outra pedra que aguente justamente essa questão, né? Então, essa área externa ela tem que ser um pouco mais bruta, vamos assim dizer, do que a área interna, que é um pouco mais sofisticada, um pouco mais refinada. Né? Aqui ela tem que ser um pouco mais assim mesmo, né? Essa questão aí da churrasqueira. Fazer a churrasqueira aí, né, conforme o que é certo, o que é ideal ali para mobiliário urbano, né? Utiliza certinho ali todas as recomendações de churrasqueira, né? Essa questão aqui das cadeiras. As cadeiras, tomar cuidado, por exemplo, se forem cadeiras de madeira. Se forem cadeiras de madeira e pegarem chuva, elas vão acabar com o tempo desgastando, então elas vão acabar dando problema, vocês vão ter que comprar outra. Então tudo isso tem que pensar. Às vezes talvez correr para alumínio, correr para outro material aí que não vai estar não vai estar desgastando aí com essas trocas de temperatura, com essas trocas de clima. Isso tudo é muito, muito importante levar em consideração quando a gente for fazer o nosso mobiliário também, tá? Então, drenagem e escoamento, isso é uma coisa extremamente importante. Quando a gente vai fazer projeto de área externa, normalmente a gente coloca uma declividade aí de 1% a 2% para evitar justamente empoçamento. Porque se você for fazer uma superfície extremamente reta, sem área permeável ainda por cima, vai dar muitas poças onde você vai estar fazendo. E se não tiver um sistema correto aí de drenagem de água, né, ali eu coloquei aqui com as grelhas e caixas de inspeção, né, na hora de ajudar na vazão, colocar a tubulação com o diâmetro correto. Isso tudo vai acabar trazendo problemas futuros, tá? Nessa parte aí do escoamento, vai estar empoçando, muitas vezes vai estar transbordando. Então, às vezes você pega uma chuva aí que não é o comum, não é previsto na região onde você mora, e a pessoa que fez ali o projeto da sua casa, né, que construiu, não deu importância aí a essa declividade e nem ao escoamento da água.
Então você pode enfrentar muitos problemas em relação a isso. Então, assim, quando a gente for fazer o nosso projeto, ainda em projeto arquitetônico, o pessoal não colocar declividade aí na parte de quintal. Mas, quando for executar a obra, com certeza você vai ter que colocar alguma declividade, pelo menos, ou um sistema muito bom aí de drenagem de água, para resolver essa situação aí do empoçamento e das demais coisas, certo? Então eu coloquei as grelhas, as caixas de inspeção ali, né, para listar e para deixar também como uma solução. As caixas de inspeção elas trabalham muito bem, principalmente ali quando realmente encharca, né? As caixas de inspeção elas servem para esse tipo de acidente. Então são muito importantes a gente estar sempre dimensionando e colocando da forma correta cada uma delas. Coloquei aqui uma parte só sobre paisagismo e vegetação. Tá? A vegetação, ela além da parte estética, ela também serve para conforto térmico, tá? Porque, querendo ou não, essas árvores elas acabam retendo um pouco do calor. Fora que ela dá aquela sombrinha, né? O pessoal gosta de ficar sentado embaixo de uma árvore, conversando, né? Fazendo alguma coisa, né? Então, é importante também para ter esse conforto térmico, essa questão das árvores, tá? E eu listei também alguns tipos de vegetação, assim, que são muito comuns a gente ver dentro do paisagismo, né? Alguns arbustos, né? Que é o caso aqui dessa nossa imagem. Tem arbustos aqui, ó, né? Gramados, então área de grama aqui, bastante área de grama, tudo certinho, né? Árvores médias, no caso aqui de construção residencial, então essas árvores aqui que elas acabam também gerando alguma sombra. Então é muito importante a gente pensar também na sombra dessas árvores, né, colocarem já em lugares e posições estratégicas cada uma dessa parte. O paisagismo ele não é só estético, ele também é funcional. Então a gente também tem que pensar um pouco nessa parte funcional da coisa, de como que a gente pode estar utilizando essa questão do paisagismo, dessa parte verde, a favor do nosso projeto, ok? Então é basicamente esse o pensamento que a gente tem que ter, certo? A gente consegue ver também aqui algumas flores também que entraria aí sim na parte um pouco mais estética, em deixar a casa bonita, enfim. É importante também, tá? Então eu coloquei aqui algumas boas práticas de modelagem. Isso aqui são boas práticas gerais, tá? Não só da parte da área externa, tá? Mas agrupa os elementos. Então, por exemplo, os muros, faz o muro, termina o muro e agrupa o muro. Os pisos, mesma coisa. Dá para agrupar os pisos. Talvez por ambiente é legal, porque daí se você for precisar levantar uma área, você tem a área já do ambiente por causa do seu piso. Então, vamos separar o piso por ambiente, é interessante agrupar por ambiente. Na sua vegetação, vai colocando e vai agrupando também cada componente que você estiver usando. Agrupa todas essas árvores em uma só, porque às vezes eu preciso desativar, por exemplo, a visualização do paisagismo. Eu consigo desativar ali a visualização e eu consigo ver o que eu quero ver, né? Ou eu quero ver só o paisagismo, eu deixo só o paisagismo ativado e o restante eu tiro. Então tem que trabalhar justamente com essa questão aí dos grupos, das etiquetas, dos layers, tudo certinho, ok? E iluminação eu coloquei ali também. Iluminação é importante, a gente também agrupar cada item ali da iluminação, né? Coloca certinho essa questão ali das iluminações corretas, especificações, é muito importante também a gente estar fazendo essa iluminação da forma correta, tá? E trabalhar com camadas e cenas separadas, isso é importante, tá? Você trabalhar com diferentes camadas e cenas, tá? Não faz uma cena única para tudo, vai fazendo várias cenas, né? Cena mostrando diversos pontos, diversas coisas que você quer mostrar. Então, assim, são tudo dicas que eu dou para você acabar melhorando a sua modelagem, para você acabar melhorando a apresentação e a organização do seu projeto, tá? Outra coisa, usar texturas leves para manter o modelo fluido, isso aí eu uso bastante também. A menos que você tenha um computador muito, muito, muito bom, às vezes quando você usa texturas muito pesadas, o modelo também acaba ficando pesado. Mas quando você faz um projeto arquitetônico que tem muitos detalhes, muitas coisas estéticas, né? Vai ter bastante árvore, vai ter bastante telha, vai ter bastante coisa. Quando você acaba deixando uma textura muito pesada, ela acaba deixando o seu software um pouco travado, tá? Então é importante a gente ter um modelo um pouco mais fluido mesmo, certo? E agora então, para concluir a nossa aula, quero trazer aqui uma recapitulação e um resumo do que a gente viu, do que a gente aprendeu. Né? Então a gente aprendeu um pouco sobre compreensão estrutural, né? Entender a funcionalidade de cada um dos itens. A gente viu que não é só estético, só porque tem que fazer. Cada um deles aí tem uma funcionalidade correta e que se for executado da forma correta, não tem erro, certo?
Então, desde a parte ali dos nossos muros até as partes ali da nossa área externa, ela tem um entendimento estrutural em todos os momentos. Ela foi pensada justamente para ficar funcional dentro do que a gente quer e dentro do que a gente tem proposto, certo? Segundo item que eu coloquei, olhar arquitetônico. Então a gente aprendeu também a olhar agora o oposto, não só a parte funcional da coisa, né? Então a gente viu que o telhado ele não tem só a função de fazer, por exemplo, escoamento de água, de fazer o fechamento, de ter, por exemplo, uma parte térmica. Ele também, você tem que olhar com um olhar arquitetônico e entender que o seu telhado ele deixa a sua casa mais apresentável, deixa a sua casa mais bonita, ajuda também nessa parte estética aí da sua casa. Então, mais uma forma aí que eu consigo mostrar para vocês que a arquitetura e a engenharia e a modelagem estão muito atreladas uma coisa na outra. Tanto que é o próximo tópico que eu coloquei, integração entre as áreas. Então, por exemplo, a engenharia ela deixa funcional. O arquiteto ele pensa um pouco mais na estética, ele pensa um pouco mais no conforto, ele pensa um pouco mais nessa parte. E daí a gente consegue fazer uma modelagem muito boa quando a gente junta ambos os conhecimentos, tanto estrutural quanto arquitetônico. Que daí a gente consegue fazer uma modelagem devida, fazendo a nossa estrutura ser funcional e também ganhando uma beleza estética muito boa aí no nosso projeto. Então, na próxima aula a gente vai mexer naquela parte ali, aplicação prática. A gente vai ver na prática como que a gente vai fazer cada representação. Então, na nossa próxima aula de quarta-feira, a gente vai pegar o nosso desenho que a gente já fez, onde a gente levantou a alvenaria, onde a gente levantou a escada, onde a gente levantou os pisos, as esquadrias na última aula, e a gente vai colocar justamente aí o telhado, o muro, e vamos mexer na área externa. Então eu espero vocês todos na quarta-feira, na nossa aula ao vivo, que muitas definições eu quero fazer lá na hora com vocês, sobre o que ficaria legal na área externa, né, o que não ficaria bom, enfim, a gente vai definir tudo isso junto, ok? Então é muito importante a presença de cada um de vocês aí na nossa aula prática aí da quarta-feira, nossa aula ao vivo, que por sinal estão sendo muito boas, tá? Então a gente vai estar dando sequência no nosso projeto, que a gente começou aí há 2 aulas atrás, né, essa é a terceira aula, e depois a gente ainda vai ter mais uma aula aí para mexer no projeto também. Nosso projeto está tomando forma, e agora com essa parte aí dos telhados e da área externa, a gente vai ver que ele ainda vai ficar melhor ainda, tá? Então espero todos vocês na aula, né? Qualquer dúvida, me chamem no grupo do WhatsApp, vocês têm meu contato, né? A gente está aqui para se ajudar, então podem estar entrando em contato comigo que a gente vai conversando, tá? No demais, me coloco à disposição no restante das coisas, né? Desejo a todos uma boa semana aí de estudos, uma boa semana de uma forma geral aí para vocês também, né? Estudem, espero que essa aula de hoje tenha sido útil para vocês de alguma forma, uma aula bastante teórica, né? Mas que eu creio que é um conhecimento que a gente precisa ter também teórico, não só prático, beleza? Então, a gente vai se falando e a gente vai acertando alguns detalhes aí sobre a nossa aula, beleza? Até mais.